Olá pessoal, a gente está começando mais um podcast CMB. O convidado de hoje é o Gabriel. Ele é um dos obreiros lá da igreja do CDHU, lá com o pastor Xande. Antes da gente começar esse podcast, já deixa seu like aqui nesse vídeo. Se você puder, já comenta nesse vídeo aqui também. A gente tem algumas redes sociais, eu quero deixar para você. Interessante você estar por dentro de tudo que acontece nos eventos aqui da igreja. No Instagram a gente está como @igrejacmb. No Facebook nós estamos como Comunidade Metodista de Brodowski. Temos esse canal que é o Igreja CMB e temos mais 2 canais no YouTube, canais novos. Um é o Corte CMB e o outro é o Nostalgia CMB, que são vídeos antigos, né, de fitas cassetes. De repente aí você aqui da igreja do ministério já faz algum tempo, do início desse ministério você vai estar em algum desses vídeos. Então deixo para você aí o convite para você estar nos seguindo aí nessas redes sociais e estar participando, sabendo de tudo que acontece através de tudo que a gente tem divulgado aqui o nosso trabalho. Gabriel, seja bem-vindo, é um prazer estar aqui contigo. Prazer é meu. Você poder estar contando um pouquinho da tua história pra gente aqui. Sim, claro. Gabriel, começa falando, quem que é a pessoa do Gabriel? A pessoa do Gabriel hoje é uma pessoa assim que superou várias dificuldades na vida, vários problemas. Nem tanto na infância, mas depois quando eu comecei minha adolescência foi difícil para mim. Foi um pouco difícil. O Gabriel, você sempre foi daqui de Brodowski? Sim, eu sou daqui de Brodowski. Nasci em Batatais, mas sempre morei aqui em Brodowski, na vila. E eu amo essa cidade. E eu pretendo sair daqui sim, mas o dia que Deus falar, vai. Você pretende sair? Sim, pretendo. É? Pretendo. Ô Gabriel, você foi criado em Brodowski, então teus amigos são todos de Brodowski. Sim, Qual que é o bairro? Você era de qual bairro? Da vila. Da vila? Da vila. Como é que foi tua infância? A minha infância, pastor, ela foi tranquila. Tranquila, sim. A minha família é uma família humilde. Só que a minha família nunca deixou faltar nada. Uhum. Sempre eu recebi o amor da família. Sempre, nunca... Tudo que eu queria, bem dizer, eles se esforçavam. Eles faziam de tudo para me dar. Uhum. Para ver a minha felicidade, né? E você teve, por exemplo, situações na tua adolescência que você se envolveu com drogas, né? Como é que foi isso? Como é que começou isso? Então, como eu disse, eu conheci a droga com 13 anos. Só que antes disso, eu andava com meu falecido avô. Sempre, ele era corretor, ele vendia carro, vendia caminhonete, corretor de condução, automóveis. Uhum. Com 13 anos você começou? Sim, eu conheci a droga com 13 anos. Te apresentaram para você? Eu me interessei. Uhum. Sim, eu via porque o bairro que eu moro ali é envolvido com esse problema. O que foi a primeira droga? Maconha. Comecei fumando maconha. Uhum. E isso foi entre os amigos mesmo? Sim. Você não ficou só na maconha, né? Não. Eu usei todo tipo de drogas. Qual que foi as drogas que você usou? Eu usei maconha. Da maconha eu passei para bebida, pro cigarro. Do cigarro eu conheci a cocaína. Da cocaína eu usei a dos meus 13 até os meus 26. E eu já tinha experimentado crack antes, mas só que eu não tinha não peguei aquele gosto igual certas pessoas pegam, que é o primeiro trago ali e já era. Eu conheci realmente com 26 pros 27, quando meu crack. Sim, quando meu falecido avô morreu. Esse falecido avô foi uma pessoa de perto que você sempre era muito próximo dele? Vixe, que é isso? Ele foi como um pai pra mim. Entendi. Foi como um pai. Todo lugar que eu ia, até meus 13 anos, todo lugar que ele ia, eu ia junto com ele. Sempre estava do lado dele. Sempre. Foi numa fase de uma dor aí, de uma perca aí. Sim. Esse teu avô, como é que ele chamava? Divino. Ele que te criou? Sim, foi ele que me criou, foi ele que me ajudou em tudo que eu precisei.
Você teve uma criação de mãe e de avô? De mãe e de avô, porque o pai morava aqui, mas só que ele era ausente. Eu até via ele com todo respeito, pedia a benção para ele, conversava, só que eu não tinha aquele contato, aquele vínculo direto com ele. E você acha que essa questão das drogas, de se envolver com droga, foi por conta do quê? Mais por interesse meu, da minha parte, mas só que eu fiz um pouco para querer chamar a atenção dele, para ver se ele se voltava a mim. Foi aí que eu fui me afundando cada vez mais. Mas era algo consciente ou era algo inconsciente? Tipo assim, pastor, eu tava fazendo sem perceber, ou era tipo, não, eu tava fazendo de propósito, tava fazendo pra chamar... Não, de propósito, sim, pra querer chamar a atenção. Pra ver se ele se voltava pra mim e falava, não, aquele ali é meu filho e tal. E deu certo? Não. E aí, como é que foi isso? Porque você ficou dos 13 até os 26. Meus 13 até os 26. 13 anos fazendo isso? 13 anos, pastor. Eu cheguei a ser preso em 2016. Fiquei 11 meses preso. Saí em 2017, em agosto de 2017. Só que a minha mãe foi uma guerreira. Tanto ela como a minha avó, minha mãe Adriana, minha avó Elvira, meu irmão Leonardo, que sempre me deu assistência, e meu avô. E também o meu padrasto. Também. Você foi preso por causa de droga? Sim, eu fui preso por causa de droga, tráfico. Você vendia? Quando eu comecei a me envolver, eu me envolvi assim, queria estar na rodinha, queria estar junto com os caras, né? Pra querer chamar a atenção também da população e tal. E eu comecei a me envolver. Aos poucos você vai se envolvendo ali, vai se envolvendo. E chega um ponto que não tem como você sair. Você fica aprisionado naquilo. Eu comecei a vender droga. Comecei a vender droga dos meus 14 para 15 anos. E você vendia para usar ou você vendia, tipo, não, para ganhar o dinheiro? Você era aquela pessoa que usava constante? Os dois. Os dois. Os dois. Como é que é a vida de quem vende droga, quem tá nessa vida aí? Você se torna dependente daquilo, né? Você fica aprisionado, escravo daquilo. O Satanás, ele te coloca uma venda, um tapa nos seus olhos e você só enxerga aquilo, mais nada. Porque o dinheiro vem fácil ali. O dinheiro vem fácil. A pessoa chega até você. Então, você não precisa sair daquele local, você não precisa sair para nada, mas tem uma certa preocupação. Mas só que você fica aprisionado. Você não quer mais nada. Porque o dinheiro ali é o dia inteiro correndo. Isso o dia inteiro? O dia inteiro. Tem uma hora assim que o fluxo é maior nessa aqui? À noite. À noite? À noite é que o negócio fica feio. E vocês ficavam assim, você chegava a passar a madrugada vendendo? Sim. Cheguei. No entanto que tinha vezes que eu saía tarde, saía assim 4 horas, 5 horas da tarde, eu voltava só no outro dia de manhã, 6h30, 7 horas da manhã. Às vezes tinha dias que eu chegava em casa 3h30, 4 horas, minha mãe sentada esperando na cadeira, na cozinha, eu abria a porta, ela falava, onde você estava? E aí no outro dia dormia quase o dia inteiro? Dormia e voltava a fazer tudo de novo. Nesse fluxo, qual que é, por exemplo, as pessoas que vão e compram droga? É criança, adolescente, tem pessoas que são casadas? Criança até que não. Criança, eu mesmo nunca cheguei a oferecer para criança, nunca cheguei a vender, passar. Mas tem todas as classes de pessoas, rico, pobre, tudo, adolescente, tudo. Que fazem parte disso. Que fazem parte. E como é que foi essa vida você ficou um bom tempo envolvido nessa vida aí. Qual que é o meio, por exemplo, para poder sair de uma situação dessa? A gente entra... Eu nunca fui uma pessoa, tipo, viciada, né? Mas eu cheguei a ser usuário também. Mas eu conhecia pessoas, né? Por exemplo, você sempre tem aquela pessoa que você conhece, por exemplo, que vende, ou algo do tipo assim. Mas a pessoa que está envolvida nesse meio, para ela sair desse meio, como é que é isso? O único caminho para você sair de uma vida de escravidão é Jesus. A palavra de Deus lá em Colossenses diz que ele nos arrancou do poder das trevas e nos colocou no reino do seu Filho amado. Então, o único caminho que tem é Jesus. Lá em João 14,6 diz, eu sou o caminho.
e a verdade e a vida. Se ele é o caminho, não tem outro caminho que você tem que seguir. É somente o caminho de Jesus. E você tentou, por exemplo, antes de conhecer Jesus, sair dessa vida? Tentei, por conta própria, sim. E aí, como é que foi isso? Mas sozinho a gente não consegue. Você tem sempre que ter ajuda de uma pessoa que está ao seu lado, que te direcione também, que está junto com você, seja familiar, seja amigo. Uhum. Você perdeu amigos nessa vida aí ou não? Perdi, cheguei a perder sim. Você lembra de alguma situação assim que mexeu contigo? Você falava, o que eu tô fazendo? Preciso sair dessa vida. Várias vezes com meu falecido avô e minha mãe ia me buscar. Uhum. Eu lá nas esquinas. Não, mas eu falo assim, da questão de repente, você tem amigos, de repente perderam a vida com esse tipo de coisa. Por exemplo, a gente fica sabendo de pessoas que tiram a sua vida porque não consegue sair. Sim. Você chegou, tipo assim, ter pessoas próximas, assim, que de alguma maneira, assim, você perdeu, e falava, o que eu tô fazendo? Amanhã pode ser eu não consigo sair disso aqui. Teve algo parecido? Não, próximo assim, não. Pessoas que se suicidaram, que tentaram algo assim, não. Mas eu conheço pessoas que eram envolvidas nesse meio, aí devido aos problemas que isso te leva, né? Que acarreta para você, pessoas morreram. E tem a questão também da pessoa que, tipo, usa toda a droga e não paga, né? Como é que funciona isso? Como é que é isso, esse sistema? A pessoa fica jurada? Como é que funciona? Não, tipo assim, Deus nos perdoa. Deus era misericordioso. Uhum. Tem até um certo tipo de perdão nesse meio, devido a uma quantia que não seja alta, assim, que os caras, Os caras é os que passam a droga pra vocês. Sim. Não é que eles perdoam, eles te dão uma oportunidade. Só que se você cometer de novo, aí já... É um erro só. Sim, é um erro só. E aí, o que acontece? Eles mandam pessoas? Como é que funciona isso? Sim. Essa vida não é vida, né, pastor? Uhum. Não é vida, é uma vida de escravidão. Muitos enxergam como assim, eu vou entrar, mas só que eu não vou dar conta se eu sair. De eu entrar, eu não vou dar conta de sair. Uhum. E muitas pessoas que não são envolvidas nesse meio enxergam só aquilo. Não, ele não vai dar conta, ele não vai dar conta. Mas tem um meio sim. Quando você reconhece Jesus como seu salvador, seu único salvador... E tinha pessoas que, tipo, de repente chegava lá e alguém da igreja que pregava pra você, mas no começo você não aceitou? Tinha. Desde o começo, quando eu me envolvi com isso... Sempre tinha... Deus mandava alguém. Sempre tinha. E você resistia à situação? A primeira vez, pastor, que eu recebi uma palavra foi num culto na casa da minha prima. Que até então eu não queria ir, eles já tinham me chamado várias vezes e eu não queria ir. E eu fui e ali já foi plantado, foi uma semente. Desde ali. E durante essa caminhada minha nessa vida, várias pessoas, se eu for contar aqui, não dá nem pra... Só que eu me lembro muito bem, um amigo meu, ele mora perto de casa, o Aelso, José Aelso, o pessoal conhece ele como índio. Ele e o seu Manuel, hoje ele voltou para o Nordeste. Quando eu tava totalmente ali assim, só naquilo, chegou um ponto da minha vida que eu não fazia outra coisa a não ser usar droga, ficar dentro de casa, aprisionado, uma depressão. O que era a quantia de droga que você usava e o tanto de tempo que você ficava drogado, por exemplo? Nunca cheguei a contar, senão era muito. Era muito. Eu já cheguei a ficar 7 dias acordado. Usando droga acordado. Vendia droga de madrugada. 7 dias sem dormir? 7 dias sem dormir. E eu e um conhecido meu. 7 dias ali, sendo escravo ali. Fumava maconha o dia inteiro e comia, bebia, só que não queria descansar, queria sair pra rua de novo pra fazer de novo. Aí saía pra rua, almoçava, saía pra rua, ficava a noite inteira de novo. Meu Deus.
Aí, nesse tempo que o Ailson passou ele saía do culto da onde ele congregava, ele passava lá em casa, depois do culto, para me discipular, para semear mais, para semear. E hoje eu congrego aqui na Metodista, é um prazer enorme, eu aceitei Jesus como o único suficiente Salvador, e eu falo, não há nada melhor, não há nada mais prazeroso, mais amoroso do que estar na presença de Jesus. Estar ali dentro, envolvido com a obra dele, juntamente com pessoas que são ungidas, que são usadas grandiosamente por Deus. Então, foi um processo assim que Deus foi fazendo aos pouquinhos. Deus ia, colocava uma pessoa, semeava. Quando você se olha nesse tempo, você estava bem resistente ou você estava aberto para as coisas de Deus? Eu sou uma pessoa que... Eu sempre acreditei em Deus, mas eu acreditava naquilo que eu ouvia. Entendi. Não naquilo que Deus realmente faz para nós, né? Não realmente aquilo que Ele entrega pra gente. Então você era mais, tipo assim, era mais aberto nesse quesito. Tipo, Sim. Não tinha essa coisa de, tipo, eu cheguei a conversar com pessoas que eu não aceitava. No teu caso, não. Você aceitava, você sabia que poderia vir algo de bom dali e estava aberto para esse tipo de coisa. Sim, sim. A minha família é católica, né? E eles sempre falam de Deus, de Jesus, assim. E eu tenho uma referência muito grande sobre a minha avó, que ela é uma mulher que acredita demais em Deus, demais. E ela sempre falava para mim, filha, me chamava de filho, né? Filho, vai para uma igreja, vai procurar uma igreja. Ela sempre falava. E hoje, a única coisa, tanto é a minha mãe e ela, minha avó que sofreu tanto, as únicas coisas que ela me perguntam quando eu não saio hoje, elas falam, hoje você não vai para a igreja? Hoje não tem nada na igreja? Tipo assim, porque a minha vida, a semana inteira, tem compromisso. Voltaram com as coisas de Deus. Voltaram com as coisas de Deus. Você teve livramento nesses tempos de 13 anos aí envolvido com isso? Você, tipo assim, pastor, eu fui livre de ser morto. Pastor, eu fui livre de um acidente, por exemplo, algo do tipo assim? Tive sim. Antes de eu ser preso, eu tive 2 começos de overdose, pastor. Que a batida normal do coração, se eu não me engano, é de 100 a 110. E o meu coração, nas 2 vezes, foi a mais de 160. Nossa! De tanta droga que eu tinha usado naquelas noites. Então, tipo assim, de ir para Mas você chegou a ir para o hospital? Cheguei lá, minha mãe... Precisei acordar minha mãe de madrugada, era 3 horas da manhã. Isso é comum no meio dos amigos, de chegar a ver esse tipo de coisa acontecer? Você chegou a presenciar com mais alguém, não? Não, eu mesmo nunca cheguei a presenciar, mas já ouvi relatos. Mas a questão mesmo foi mais contigo mesmo. Sim. Isso foram 2 vezes? 2 vezes, o começo de overdose. E teve mais alguma situação assim? Você ficou devendo droga pra alguém ou algo do tipo? Já cheguei sim, mas só que minha família, né? Em união ali, se juntou e pagou. Família sofre com isso? Demais. Né? Porque cai tudo na família. Demais. A carga ali que você carrega parece que é despejada em cima deles. E a família, ela... é nítido. Dá pra você ver, mas como Satanás cega os nossos olhos, a gente só enxerga o errado, a gente não enxerga aquilo que a família quer. A bondade que a família quer. E a família sofre demais. Você chega em casa, você vê família chorando. Assim aconteceu comigo. E eu já vi relatos de outras famílias também que foram dessa forma. Você chegou numa fase assim de pegar coisa dentro de casa para vender ou não? Já cheguei, sim. E a tua mãe descobriu? Descobriu. E isso foram várias vezes? Como é que foi isso? Algumas vezes, tipo... que você se envolve com isso, você não quer... Perde a vontade de trabalhar, perde a vontade de estar ali com a família. Você não trabalhava, você ficava pra rua. O serviço era, tipo, envolver com o tráfico, algo do tipo. Sim. Quando eu comecei a me envolver com isso, eu trabalhava numa firma aqui em Brodowski, na Unisol. Aí eu comecei a me envolver aos poucos. Chegou um ponto que eu cheguei até a perder o serviço. Entendi. Por causa disso. Aí, depois que eu me envolvi mesmo com o tráfico, diretamente, tá ali vendendo, passando... eu perdi o gosto. Eu perdi o gosto de trabalhar. E eu só queria ficar ali naquele meio. Nada mais.
Nada mais me importava a não ser aquilo. Como é que foi a tua história da tua conversão? Como é que você saiu disso? A minha conversão foi assim. Meu falecido avô foi embora, partiu. Uhum. E eu fazia tratamento no CAPS, aqui de Brodowski. Uhum. E como eu dei muito trabalho para a polícia, para a justiça, o desembargador lá de Brasília deu uma ordem para mim passar pelo psicólogo toda semana e pelo psiquiatra de 2 em 2 meses. E minha mãe, como sempre lutou comigo, nunca desistiu. Creio eu que toda mãe nunca desiste do seu filho. Uhum. Chegou o ponto que eu já estava no crack, já fazia 7 meses já que o meu falecido avô morreu em novembro. Isso foi em abril. Que a minha mãe foi no CAPS, ela procurou a Fernanda, patrocínio. Uhum. Que hoje ela aqui da igreja? Aqui. Sim, sim. Que trabalhava lá, trabalha ainda, né? E ela sempre viu a luta da minha mãe. A luta constante ali, diária comigo, para mim sair daquela vida. E ela chegou na Fernanda e disse: eu preciso de ajuda pro meu filho e eu não sei o que eu faço mais com ele, já tentei de tudo. Isso 7 meses no crack já? Já fazia 7 meses. Eu tava totalmente transtornado, totalmente ali. Só ficava ali, nada mais, nem dentro de casa eu queria ficar mais. Nossa. E ela pediu ajuda para Fernanda. E a Fernanda disse sim. Foram palavras da minha mãe. Ela disse assim: eu sei uma pessoa que pode te ajudar. Uhum. Que foi o senhor. Ela falou assim: foi o pastor Alexandre lá da Metodista, pode ajudar. E até aí ela pegou o número, entregou para minha mãe. Minha mãe falou que ligou pro senhor. Uhum. E daí em diante eu tenho poucas recordações. Pelo que a minha mãe me disse, ela me segurou dentro de casa para mim não sair para a rua até que arrumasse uma internação para mim. Acho que mais de uma semana. Eu tive poucas recordações, eu tenho poucas recordações desse tempo. Eu não lembro de chegar a te ver, até porque eu acho que foi o Xande que levou. Sim, acabou de levar. O Xande e o Rubens. Mas como é que você tava nesses dias assim? Você tava totalmente desnorteado. Sim, eu tava totalmente desnorteado. Mas você aceitou numa boa ser internado? Então, eu já tinha outras internações, só que em clínica de recuperação. Uhum. A clínica, ela é a base de remédio. Uhum. Vai dopando a pessoa. Tipo, a clínica, ela troca a droga que tem aqui fora, que são ilícitas, com remédio. Drogas lícitas, que são remédio. Uhum. Então, você fica dopado, drogado. E aí, a minha mãe conseguiu o número do senhor, ligou e tal, conseguiu o número do Xande. Isso é importante falar, só para não perder o raciocínio, não. Você ficou em quantas clínicas? Eu fiquei em 2 clínicas na minha vida. 2 clínicas? Você ficou quanto tempo nessas clínicas? A primeira foi a clínica. Eu tive 4 passagens nessa clínica. 4 vezes. 4 vezes você 3 ficou? vezes ordens judiciais, por ordem da justiça, da juíza. Uhum. E uma vez eu fui, por minha vontade própria, fiquei um dia só. Aí eu tinha levado coisa errada lá pra dentro, eles pegaram. Ah, entendi. Aí como era vontade própria, eles não poderiam me segurar lá. Eu vim embora. Nessas 3 vezes, você juntando, deu quanto tempo? Deu uns 2 anos. E resolveu alguma coisa? Nas primeiras, não. Na clínica, não. Olha só. Por quê? O que você acha que hoje... Qual que é a diferença? Porque depois você vai entrar e você vai começar que você foi para uma outra clínica, né? Sim. Que foi na onde a gente colocou você lá. Mas qual que é a diferença hoje? É a vida. Eu fui para a comunidade terapêutica em Monte Santo, que o pastor Xande e o pastor Rubens me levou. Lá com o pastor Raul, né? Juntamente com o pastor Raul, o Volpe, lá da cidade de Monte Santo, que ele tem um instituto. O instituto ele foi fundado nos Estados Unidos, chama Desafio Jovem Teen Challenge. Ele tem mais de 130 países. E eu conheci. Eu tive a oportunidade de estar lá com o Raul. E foi lá que eu fui transformado. Você chegou, por exemplo, você já tinha uma bagagem de clínica. Sim. Você chegou lá, você viu algo diferente que te chamou a atenção? Falou, peraí, aqui é diferente.
Então, como eu disse sobre meu avô, quando eu comecei nesse meio de envolvimento com droga, meu avô ele sempre me falava que não era um caminho bom para mim seguir. Uhum. Porque ele era um homem, assim, justo, assim. Ele sempre falava firme. Aí eu sempre prometia para ele que um dia ele ia me ver mudado, que ele ia me ver transformado, longe de tudo aquilo que eu me envolvi, longe de tudo aquilo que eu transmiti de uma certa forma mal para eles, que eles se sentiram mal me vendo daquela forma. E eu fui para lá no ano seguinte que ele faleceu. E como eu sempre prometia para ele que eu ia largar a mão disso, eu fui dopado, sim, mas depois de uns certos dias, no terceiro, quarto dia, me veio um choque em mim, de realidade. Para quebrar, para quebrar a ansiedade, né? É uns remédios que... Sim, são vários. Eu tomava, era 9 tipos de remédio, dava, bem dizer assim, mais de 30 comprimidos por dia. Por ordem do desembargador, né? Dessa outra clínica que eu vim, eu tomava. Só que lá na comunidade eu fui liberto de tudo. Fui liberto das drogas, fui liberto de remédio, fui liberto de tudo. Foi tirando aos poucos. Sim. É um processo lá, começa, entra tomando. Sim. Para não ter a ansiedade de querer fugir, de querer usar a droga, algo do tipo, né? Porque o remédio ele faz isso. Sim. E aí aos poucos foram sendo tirados. Foram. No entanto, quando eu cheguei lá, o pastor Raul, juntamente com o Cristiano, que ele ajudava ali dentro, né? Na organização. Ele falou para mim, você vai parar de usar todos os remédios aqui dentro. E eu tomei posse daquilo, porque, querendo ou não, você fica aprisionado naquilo também. Você se torna dependente daquilo. Deus nos fez um corpo limpo. Ele nos deu um corpo assim que... você precisa daquilo para se manter, para se estabilizar, para ficar firme. Não. O que nos mantém firme é a palavra dele. É a rocha eterna e inabalável. Quando você se firma na palavra de Deus ali, não tem como você olhar nem para a direita nem para a esquerda. Você só quer ver, almejar Cristo, buscar Cristo. Nosso alvo do prêmio da soberana vocação é Cristo. Hoje tem, por exemplo, de repente quem está em casa está nos assistindo, pode ser um amigo teu, alguém que está enfrentando alguma coisa da situação de... Eu também não consigo, já fui para a clínica, eu saí porque não resolve, a pessoa coloca aquilo na cabeça que eu não vou voltar para lá, né? Qual que é as atividades hoje que tem dentro de uma clínica que fala de Deus? De uma clínica que está ali, mas você vai para ser tratado, que você passou por 4 vezes, né, pela clínica? 5. Foram 4 vezes na clínica e 1 vez na comunidade. E qual que é a diferença? Qual que são as atividades? De repente, quem está nos assistindo aí, você pode estar passando uma mensagem tipo, não, tem jeito sim, eu passei 5 vezes por uma clínica, eu achei também que não tinha, e Deus fez algo. O que acontece lá na clínica? Então, nas minhas primeiras internações, como é uma clínica, você fica dopado de remédio, não tem atividades, tem mais atividades assim, mais à tarde. Isso fora da clínica que você ficou, outra clínica. E dentro da clínica, lá onde você ficou? Na comunidade, Isso. em Monte Santo? Isso. Tem a laboterapia, tem tudo um cronograma. Você acorda de manhã, você toma café, tem o momento da meditação, tem o momento do discipulado. Isso tudo palavra de Deus. Só a base da palavra. O desafio, ele é todos os núcleos que tem no país inteiro, assim, nas capitais e algumas outras cidades, é só a base da palavra. Isso te chamou a atenção? Você Sim. falou, isso é novo pra mim. Sim, isso é novo, isso eu quero conhecer. Isso eu quero me aprofundar. E como é que foi os processos aí? Você foi se aprofundando? Lá também ele chega a tirar o pessoal da clínica, né? De repente as pessoas ali que estão melhores, estão se recuperando bem, ele leva para a igreja, né? Sim. O tratamento, né, deles, do Desafio Jovem, vai de 9 a 1 ano. Você fica os 9 meses, aí você que decide. O tratamento ali chegou nos 9, acabou. Se você que decide estender para mais 3 meses, 1 ano,
ou você vai embora. Eu mesmo, eu não queria vir embora. Eu lembro. A gente foi fazer uma visita lá, você estava tudo na igreja. Vocês estavam mudando, né? Sim. Você já tinha se recuperado, estava indo ajudar o pastor na igreja, né? Com a reforma, ele tinha mudado o templo, né? E você já estava trabalhando ali, ajudando ele, meio como um obreiro mesmo, né? Sim, eu e um irmão daqui de Brodowski, o Lucas, juntamente com o Adalto, juntamente com o Tiago, a gente estava ajudando ele ali. No entanto, eu não queria vir embora. E eu tinha um certo receio. E que, assim... Não, eu me envolvi com isso do 13 anos, metade da minha vida. Se eu voltar para lá, eu vou voltar a fazer tudo aquilo de novo. Tem aquele medo também? Mais o medo, tipo, de encarar a realidade. A realidade, a realidade da onde você vivia. Sim, como o bairro ali onde eu moro, onde eu morei... só tem aquilo, aos nossos olhos, a gente enxerga assim, eu vou pra lá, eu vou começar a ver de novo, eu vou começar a ter envolvimento com as pessoas e eu vou voltar a fazer, eu vou voltar para as velhas práticas. Só que eu aprendi uma coisa nessa outra clínica que eu passei, nas anteriores, que tinha palestra lá de assistente social, os próprios médicos, diretor, davam palestras que eles sempre falavam: se você quer sair dessa vida, você tem que evitar pessoas, lugares e hábitos. Entendi. Tipo, você teve a oportunidade de mudar. Cessou. Você tá sem usar. Então, se você volta pro mesmo local, pra mesma área, pra sociedade ali, você tem que, primeiramente, evitar as pessoas que você andava. Entendi. Evitar os lugares que você ia com aquelas pessoas. E... cortar aqueles hábitos que você tinha nos lugares com as pessoas. Anterior, e eu guardo isso comigo até hoje. Porque hoje eu passo, converso, assim, eu não paro, não fico ali. Porque tantas pessoas que têm envolvimento com isso me falam: não, você mudou de vida. Deus te mudou. Os próprios caras dali falam: você mudou. Você não tem que ficar mais aqui trocando ideia com nós. Você não tem que conversar com a gente. Se você mudou, vai viver a tua vida. E aí você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 10 meses. Você ficou 10 meses? 10 meses. Aí você voltou. Aí eu voltei. E aí, como é que foi isso? Então, nas 2 primeiras semanas, sim, eu tava meio... Não, me recuperei, agora eu vou ficar de boa. Aí o pastor Xande, onde eu faço parte... É importante relatar também, né? Você voltou, mas você voltou com, tipo, uma bagagem, né? Conhecendo a palavra de Deus. Eu ia até te perguntar isso aí antes da gente entrar nesse ponto. Você chegou a ter experiência com Deus lá dentro da clínica? Tipo assim, experiência sim no momento que a gente estava em oração. Que chega um período lá do teu tratamento que você começa a ajudar dentro da comunidade. Te dá uma responsabilidade a mais. Maior, de querer ajudar as pessoas também. De ajudar, estender a mão para quem tá chegando. Tipo, você já se recuperou, você já tem um entendimento sobre a palavra, então você tem que instruir as pessoas que estão chegando. Teve algo na palavra que de repente te confrontou? Porque hoje a psicologia ensina que, por exemplo, a droga, o sexo, né, desordenado, tudo é uma fuga, né, para áreas da nossa vida mal resolvidas. Você identificou dentro de você áreas que estavam mal resolvidas que de repente levaram para droga? Paternidade. A paternidade. Sim. Paternidade. Você acha que esse foi o foco mesmo, o centro de tudo? Sim. Depois que eu consegui me reconciliar com meu pai, parece assim que o mar se abriu. Parece que agora vai. Porque eu sempre falava, quando eu estava naquela vida, sempre falava para minha família, para amigos dele, para amigos meus também, que eu não perdoava, que um dia ele ia ter que vir atrás de mim, pedir perdão, só que foi ao contrário. Entra na defensiva, né? Começa a julgar, né? Aí, só que foi ao contrário. Quando a gente conhece Deus, realmente... É aquele versículo, né? Se o pai não converter o coração dos filhos, os filhos converterão o coração do pai, né? 4. Essa questão desse confronto, quando você recebeu da parte de Deus, ele te abriu os teus olhos e te mostrou. Como é que você reagiu de início? Deus te mostrou a respeito da paternidade. Era algo que para você estava em oculto dentro de você? Tipo, pastor, eu vivia coisas que eu não entendia.
E isso veio, abriu e mexeu com você? Como é que foi isso? Como é que foi esse primeiro contato? Sim, a gente não pode dar aquilo que a gente não recebe. Uhum. Mas quando a gente reconhece o amor de Deus nas nossas vidas, aquele amor se expande. Aquele amor flui ali no meio, tanto da família, dos amigos, e aonde quer que você vá. Você ficava a tua vida inteira esperando receber do teu pai. E aí você teve que aprender a receber de Deus para dar pro teu pai. Sim, porque a gente aqui na Terra, a gente tem que ser sincero, a gente falha, a gente erra às vezes. Mas Deus não erra. Deus sabe o que faz. E enquanto eu não pedi perdão para ele, como eu sempre falava, não perdoo ele e tal, ele me abandonou, ele fez tudo aquilo comigo. Só que eu tive que chegar até ele e expor aquilo que eu sentia. Depois que eu expus aquilo para ele, parece que o fardo, a carga que estava sobre mim, tipo, ficou leve. Interessante que não é expor atacando, né? Sim. É expor entendendo o lado dele. Sim. Né? E mostrando a nossa lepra, né? Aquilo que nos machuca, que tá nos machucando, tá nos deixando doente, né? Que tanto tempo a gente fica com aquilo no coração, né? Nossa alma fica presa naquilo. A questão da paternidade em si. A questão do pai hoje, aqui, ele influencia muito no relacionamento com Deus. Na questão de tipo, eu nunca senti ser cuidado por um pai. A impressão que a gente tem é que parece que Deus está bem longe da gente por essa questão de não receber hoje do pai aqui. Tipo assim, igual eu falei, a gente não pode dar aquilo que a gente não recebe. Mas quando a gente recebe de Deus, a gente entende que as coisas de Deus não foram idealizadas para ser compreendidas, mas para serem aceitas. Quando você aceita aquilo, tem como você transmitir, mostrar a mudança, mostrar a diferença. A gente nunca pode esperar nada terreno. A gente tem que esperar algo divino. Algo divino, de Deus. Então, eu de uma certa forma, igual eu falei, eu não perdoava. Só que teve que vir o amor dele sobre a minha vida. Ele teve que derramar o amor dele para que eu mostrasse esse amor. Para que eu enxergasse aquilo que aos meus olhos carnais eram que não tinha, como que eu posso dizer, que não tinha como resolver. Você não tinha revelação da... Sim. No entanto que hoje a gente tem um relacionamento, claro, a gente tem que ter todo dia, a gente tem que estar ali com Deus. E eu já tive experiência com Deus assim, de que eu posso dizer, não, Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro, não tem como você ir contra a palavra de Deus. Eu te perguntei nesse quesito porque eu não conheço meu pai biológico, né? No teu caso, você conhecia. Sim. E de repente você ficava esperando pelo fato de conhecer. Eu não conheço. Eu fui criado por um padrasto, eu devia ter, acho que 3 para 4 anos, né? Quando ele entrou na minha vida. Tenho outros 4 irmãos que são filhos dele mesmo. Só que eu cresci a minha vida inteira, não por maldade. Ele sempre foi uma pessoa muito trabalhadora, sempre orientou, sempre foi muito amigo, né? Só que a gente vai crescendo vendo a indiferença, não por maldade dele, porque é o próprio filho, você vê que está mais perto, eu tenho um irmão que é mais novo que eu, e aquilo foi crescendo dentro de mim, o fato de, tipo, eu também queria conhecer, saber quem era meu pai biológico, algo do tipo. A impressão que eu tinha a respeito de Deus era de um abandono, pelo fato de eu não conhecer meu pai terreno. E para mim, Deus ele sempre esteve muito longe. Por isso que eu te perguntei. Eu falo assim, que parece que gera uma influência, né? Sim. E para mim foi muito difícil aprender a lidar com isso quando eu fui pai pela primeira vez, porque eu não tinha recebido para poder dar. E eu tive que receber de Deus para poder. Eu tive que aprender a receber de Deus. Eu lembro que chegou um tempo na minha vida que Deus falou assim para mim: para de ficar buscando aceitação naquilo que é terreno. O homem pode falhar com você, mas eu não falho com você, né? Deus ele é perfeito, né? Eu lembro de um filme que eu assisti. Eu sempre que eu tô... você que está em casa, de repente está passando por situações parecidas. A gente está falando aqui, entrando no fato de falar sobre paternidade.
Eu lembro de um filme que eu assisti, chama Eu Já Posso Imaginar. E eu assisti esse filme e ele conta a questão de um pai que ele é muito frustrado com a vida por conta do trabalho, se não me engano, ele ficou doente, machucou o braço e tal. A mãe vai embora, o filho é criado por esse pai, e o pai, muito revoltado, fica bêbado, bate no filho, espanca o filho, e ele cresceu com uma revolta muito grande com o pai, né? Eu lembro que quando eles sentam na mesa, assim, eles brigam, o pai quebra o prato na cabeça dele, e quando ele vai ter aquele contato com Deus mesmo, ele se torna um músico, só que tudo que ele canta é vazio dentro dele, porque ele não está resolvido com Deus. E a gente sabe que a gente tem que estar bem com Deus, se resolver com Deus, para isso fluir com autoridade. E eu vou dar spoiler no filme, mas é muito bom, se você puder assistir, chama Eu Já Posso Imaginar. Mas eu lembro que no final do filme, Deus falou muito forte para mim. Deus falou assim para mim: você sempre perguntou a tua vida inteira, questionando comigo por que eu não permiti de você conhecer teu pai. Mas você já parou para pensar que eu te protegi a vida inteira de você não ter um pai desse jeito? E aquilo gritou dentro de mim, né? Eu eu já estava casado, já era pai, e saindo do cinema, e o Espírito Santo falando comigo. E Deus falou assim para mim: ó, você não parou para pensar que eu te protegi de você não ter um pai que ia te espancar? Isso. Aí eu olhei pelo outro lado, mas isso eu já estava sendo ministrado por Deus, né? Porque é progressivo, né? A paternidade de Deus, ele vai ministrando aos poucos. Depois daquilo resolveu algo dentro de mim. Eu peguei e falei: Deus, o Senhor é o meu pai, eu não tenho que ficar esperando nada terreno. Se um dia eu conhecer e encontrar com ele, possa ser uma oportunidade, de repente, de eu ministrar na vida dele, né? Mas para mim resolveu. Então eu falo assim, a questão da paternidade, ela é bem séria, né? Se a pessoa não se resolver com Deus, existe um vazio dentro dela que ela vai tentar suprir com outras coisas. Com outras coisas, sim. No entanto, quando o meu pai, assim, todas as vezes, assim, ele foi ausente, assim, estando junto, ali, um vínculo ali, direto. Só que todas as vezes que eu precisei, assim, tipo, pra pagar droga, essas coisas, ele sempre esteve ali. Ele era teu socorro. Ele me ajudava. E teve um seminário, o ABA, que fizeram lá na Escola Integral. Pastor Anderson, né? Pastor Anderson, que foi naquele dia que eu tive coragem de ligar para ele. Isso já depois, só pra gente não... Vamos trazendo a história, né? Isso já depois que você saiu da clínica, já estava aqui. Já estava livre de tudo, já estava congregando na Metodista, estava firmão. Aí você recebeu o impacto dessa revelação numa palavra? Sim, aí o pastor Anderson disse assim, no finalzinho, assim, ele falou assim: se você precisa perdoar o seu pai, se você precisa falar algo pro seu pai... E aquilo mexeu comigo. E eu me lembro que tinha bastante pessoas lá. E somente eu e mais 2 pessoas. Pegou o celular e ligou. E daquele dia pra cá... Você ligou pra falar com ele? Sim, por telefone. Só que depois eu fui na casa dele, comprei um presente pra ele, fui pedir perdão pessoalmente. Jamais. Coisas que você esperava dele, você fez. Hoje eu faço. Entendi. Aí eu levei pra ele, eu tive que pedir perdão pra ele pessoalmente. Ah, legal. Tipo, deu pra ver, assim, na cara dele, que ele ficou sem impactado. Entender. Ele ficou, assim, sem entender. Deus é tremendo, né? Sim, tudo que faz, né? Sim. A hora que eu cheguei lá, ele veio e me deu um abraço, assim... Aí fiquei um tempão conversando com ele na sala. E hoje eu converso com ele normal. Voltando naquela questão, como é que foi? A gente falou da questão de você sair da clínica. Quando você saiu da clínica e chegou na cidade, entrou dentro do teu bairro, começou a ver todas as amizades... já de início eu acredito que os teus amigos já foram olhando pra você e falando, né? Porque eu lembro que você engordou. Vixe. Você engordou, tava diferente. Eu tô magrinho. Mas isso chamou a atenção dos teus amigos? Como é que foi esse convívio? Você sentiu que você tava pronto pra tipo, não, eu tô pronto pra poder estar aqui, eu não vou recair, eu tô pronto pra ministrar de Deus. Como é que foi esse primeiro contato, essa experiência? Então, a gente tem que passar pelo deserto para que a gente possa ser aprovado, né? Eu passei por inúmeras situações da minha vida e nessa última foi bem difícil para mim, assim. Foi. Porque quando eu comecei
Quando eu entrei lá, né? Tava na época da pandemia, não podia ter visita. Fui ter visita de 5 para 6 meses. Eu tive 4 visitas só e foi difícil. Uhum. Só que quando eu voltei, eu fiquei uma semana dentro de casa, sem sair pra rua, porque eu não queria contato com ninguém. Eu não queria voltar, porque eu recebi aquele amor, eu fui entender sobre o amor de Deus nas nossas vidas, que é o amor que transforma, que restaura, que muda toda a situação, toda a circunstância dessa vida. E foi quando então o Xande passou lá em casa. Ele chegou buzinando, do jeito que ele é, né? Gabriel! Já chegou gritando. Você me abandonou, você me abandonou. Aí desse dia pra cá eu tô firme até hoje. As pessoas assim me veem na rua, uns olham com a cara diferente, com a cara fechada. Agora os outros dá pra ver o sorriso. Uhum. Que eles vê. Acho que eles vejam a transformação que teve em nós. Uhum. É a questão que, tipo, tem hora que só da pessoa ver, você não precisa nem pregar, né? A pessoa já olha e vê. Eu olho muito aquela passagem quando Jesus, ele repreende os espíritos que estão naquele endemoniado gadareno, né? E ele quer andar com Jesus. Aí Jesus fala assim, ó, fica aí na cidade, fica com a tua família. Ele tinha família. E eu fui perguntando, né? Eu falei assim, Deus, por que Jesus não permitiu dele andar, né? De junto. E eu lembro que o Espírito Santo falou assim pra mim, ó, ele seria uma pessoa que todo mundo por conhecer, porque ele andava nu, ele quebrava todas as algemas, ficava nos sepulcros, né? Ele não precisaria nem abrir a boca para poder mostrar o poder de Deus. Porque só dele estar ali, são, né? Já não era mais um doido. E as pessoas vendo a diferença ele com a família dele, todo mundo ia olhar e falar assim, ó, nossa, Deus é poderoso, Deus fez alguma coisa. Então tem situações que as pessoas olham pra gente e já viu o poder, né, de Deus na gente sem a gente abrir a boca, né? Sim, sim. No meu serviço mesmo... Eu ia te falar isso aí, como é que foi? Você ficou muito tempo sem trabalhar. Sim. É um desafio voltar a trabalhar? Sempre né? Porque teu corpo tá acostumado a viver na boa. Uhum. Aí, como eu trabalho na carpintaria, um sol brabo o dia inteiro, é um desafio grande demais. Já tem um lado de fazer força e tem um lado que o sol desgasta, porque você ficou o dia inteiro no sol. É água gelada o dia inteiro. Foi difícil no início? Foi. Eu chegava em casa tudo dolorido. Corpo tudo dolorido, as costas, o braço, as pernas travadas. E tua mãe, feliz de ver você trabalhando? Hoje ela tá. Hoje eu vejo, tá estampado assim na cara dela. Como eu disse, a única coisa que ela pergunta assim, ela fala, você não vai pra igreja? Não tem nada na igreja hoje? Ela não é convertida, mas eu creio que Deus vai fazer a obra. Já começou a fazer a obra, né, na família. Somente apenas uma semente que germine, comece a dar frutos. Acho que aquelas pessoas da família vão ver que Jesus é poderoso, é verdadeiro, é vivo. Elas começam a enxergar e falam, não, eu vou também. Eu tô lembrando de uma conversa que a gente teve, que logo você veio e você foi trabalhar para mim, né? Que eu te coloquei para trabalhar ali, fui abrindo a porta, né? Eu lembro de uma conversa que a gente teve da questão de você receber o teu primeiro salário. Você tinha medo de pegar o dinheiro na mão e de repente dar uma recaída? Tinha sim. Eu tô lembrando disso agora. Tinha sim, pastor. E como é que foi isso? Porque é difícil, né? Uma coisa... A pessoa que usa droga, ela não fica com dinheiro na mão. Igual eu, fiquei 13 anos, conheci de tudo. Tinha acabado de chegar aqui na cidade, comecei a trabalhar. A primeira vez que eu recebi, eu deixei o dinheiro com a minha avó. Você deixou pra não... Sim, pra não... Não ter eu deixei uma quantidade assim, e quando eu queria, eu ia lá e pegava. Entendi. Aí, com o passar dos meses, eu fui aprendendo a administrar a cabeça. A cabeça e o dinheiro. O que conduz você é a sua cabeça, né? A sua mente. Uhum. É você que escolhe a bênção ou a maldição, andar nas luzes ou nas trevas, né? Então, é um processo foi um processo bem difícil para mim. Mas hoje eu glorifico o nome do Senhor, pastor, porque é só Ele que muda, é só Ele que transforma. Não há nada melhor do que viver na presença de Deus, não há. O que te atrai a respeito de ministério hoje?
Eu, igual eu disse, tenho vontade de sair do país. Hoje eu faço Fazer parte missão? Sim, faço parte da mídia, lá no Xande. Tô lá dentro, faço um trabalho numa clínica daqui de Brodowski. Eu recebi uma palavra do Xande lá na comunidade onde eu estava, internado. Ele falou assim, você vai se recuperar e você vai sair daqui e vai ser usado dentro de clínica para levar a palavra. E eu tomei posse daquilo e hoje eu faço esse trabalho, juntamente com o Alexandre. Você vai e dá o teu testemunho pro pessoal, Sim, o pessoal a gente fala faz que é possível. um culto ali, gasta uma hora. Essa aqui, né, indo pra Serrana. Pra Serrana, né? Serrana. A dona abriu as portas pra gente ali sim, poder estar entrando. Vai eu e o irmão Alexandre Silveira, a gente tá indo lá. No entanto que hoje à noite, se Deus permitir, a gente vai levar a palavra. Ah, que legal. E não tem coisa melhor do que a gente transmitir aquilo que a gente recebeu. A gente já passou pela mesma situação. Você tem autoridade hoje para falar disso, né? Sim. Você venceu A gente só pode levar aquilo que a gente vence. A gente tem autoridade naquilo que a gente vence. Então, se a gente venceu, a gente tem que transmitir para aquelas pessoas que acham que não tem jeito, que não tem esperança mais. Faz quanto tempo que você tá limpo? Fez mais de 2 anos e meio já. Faz mais de 2 anos e meio. Passa rapidinho, né? Passa. E hoje você quer fazer missão? Você quer sair para fora do país? Eu pretendo sim. Não sei quando, assim. Não sei se Deus vai permitir, mas eu pretendo sim. Você teve alguma experiência sobrenatural, assim, que te mexeu contigo? Tive. Conta pra gente. Teve um dia que eu não fui trabalhar, né? Toda vez, né, pastor? Que eu não vou trabalhar, eu tô sempre aqui. Chego aqui, o Xande passa lá em casa e a gente vem pra cá. Aí no estudo da palavra, ele ia ministrar no seminário. Só que até então eu não sabia que ele ia ministrar essa passagem no seminário. No Quebrantados. Foi no Quebrantados. Aí ele pediu ajuda, tava eu, ele e o Eric. O Eric, ele toca baixo. Aí ele falou assim, Gabriel, você não me ajuda a montar uma palavra? Eu fiquei assim, vixe, mas eu recém-convertido, ajudar um pastor na palavra, fica meio difícil. Não, mas nós ajuda. Aí ele foi lá em Ezequiel 37, que fala do vale de ossos secos, né? E fala sobre o vento dos 4 cantos. Ele eu lembrei no dia do Quebrantado. Eu ajudei ele ali e tal. Ele falou, dá início na palavra. Eu comecei a dar início na palavra junto com ele, anotar algumas coisas. E na ministração final, no Quebrantados, ele pregou sobre isso. Foi aí que a hora que ele começou a falar, o Espírito Santo me levou lá naquele dia que eu comecei a ajudar ele a montar a palavra. E eu me lembrei, bicho, eu ajudei ele na palavra, comecei a ajudar ele vai pregar sobre isso. E ele ministrou aquele fogo, aquela presença ali, que não tem como falar, né? E o Quebrantados foi numa escola. E a escola é tudo fechada. Não tem vidro, não tem janela, nada. Foi quando ele falou assim, agora eu quero que vocês fazem um corredor aqui, que o vento dos 4 cantos vai passar aqui nesse corredor. Foi quando, então, os jovens, as pessoas que estavam ali, começaram a arrastar as cadeiras e fazer o corredor. Eu me lembro certinho. Eu coloquei o pé, assim, na onde ia passar o corredor. A hora que ele falou assim, agora eu quero que vocês abrem. A hora que eu recuei, a escola era tudo fechada. Mas passou um vento. Ele pregou do vento. Passou um vento, assim, do meu lado. Assim, Você sentiu? Senti, não tem como falar que não é Deus. É Deus, sim. Passou assim, no meu rosto, assim, no meu braço, na perna. Passou assim e foi pro fundo. A gente tava de frente, assim, foi pro fundo, assim, da quadra. Eu até então fiquei sem entender, né? Eu comecei a olhar pra cima, pros lados. Da onde veio isso? Comecei a rodear. Falei, mas o que é isso? Da onde veio? Foi aí que o fogo desceu. A maior experiência que eu tive até hoje foi desse vento. E ele é ousado, né? Nossa, o Xande é uma benção. Na hora de pregar e de ministrar, o né? O Xande é uma benção. Você crê no avivamento? Creio. Como que você crê? Você crê que está próximo? Como a maneira que você crê que isso vai acontecer? Então, assim, eu creio, sim, pela entrega das pessoas.
pela fé. A palavra de Deus diz que a salvação é mediante a fé. Se a gente crê que Deus é poderoso, que Deus pode e vai fazer um avivamento em nome de Jesus. Se a gente colocar em prática aquilo que a gente crê, em cima da nossa fé, colocar todas as coisas ali, nossos olhos estiverem voltados totalmente ao Senhor, interceder pela nação, interceder pela cidade, eu creio sim que haverá um avivamento, sim. Que haverá. Você pensa em ser pai, Gabriel? Claro. É? Claro. Não sou pai, não. É? Sou solteiro. E pensa? Penso, claro. Isso tá mais pra frente, tipo assim, de casar? Eu penso em casar sim, mas é só a hora que Deus permitir, né? A hora que Deus falar assim, não, agora sim, agora você tá preparado. Aí a gente... Eu te perguntei de propósito, né? Questão da paternidade, Sim. Geralmente quando a pessoa ela é mal resolvida, né? Nesse quiser, ela não quer nem ser pai, né? Porque ela não quer passar Sim. pela frustração que ela passou lá. Sim, mas eu sempre fui assim, uma pessoa que sempre gostou de criança. Sempre gostou de ver aquela correria, aquela alegria da criança. Eu tenho 2 sobrinhos, a mais velha que é a Manuela Vitória e o Arthur Henrique. O Arthur Henrique, ele tá quase todo dia lá em casa. E assim, ele respeita mais eu. Se o pai dele, a mãe dele, a avó vê aí, o próprio pai, a mãe pode falar que ele respeita mais eu, pelo jeito que eu falo, assim, com ele, firme, do que é criança, assim, desobedece, claro. Mas ele reconhece a autoridade Sim, de você. ele reconhece, sim. Eu venci em cima disso. Eu consegui liberar perdão em cima da paternidade. A gente não tem como dar aquilo que a gente não recebe, mas eu recebi da parte de Deus. Deus derramou sobre mim o amor, a paternidade, a bondade, a alegria. E hoje eu transmito isso para ele. Ele vai lá em casa, vixe, eu começo a brincar com ele, começo a molar ele. Aí a hora que ele começa a fazer, eu falo firme com ele, ele dá uma brecada, ele abaixa a cabeça. Mas eu penso em ter filho, sim. Claro. Você tem sonhos? Pretende realizar? Você falou que uma delas é sair, né? Fazer Sim, missão e sim. tal, mas você tem mais algum? Tem de construir minha casa, né? Ajudar minha família. Retribuir aquilo que eles fizeram para mim durante tanto tempo. Que foram 13 anos. E... 13 não, desde a minha infância. Né? Mas 13 anos foi o tempo difícil, né? Sim, o tempo difícil, o tempo dolorido da minha família. Que retribuir em dobro, né? Tudo aquilo que eles fizeram. A gente sempre quer... Sim, de uma certa forma. De uma certa forma, não, a gente tem que fazer, né? Tua mãe lutou muito por você, né? Nossa, o que é isso? Eu lembro de uma situação, eu nunca mais vou esquecer. De um remédio que ela estava te dando, e você tinha era um problema cardíaco. Eu tenho. É. Sim, eu. E eu acho que esse remédio ela não poderia te dar. E ela entrou num tempo de desespero que ela sentia no espírito dela que você ia morrer. E ela falou assim, Deus, eu preciso fazer alguma coisa. O dia que né, descobriu, né, que poderia te dar um ataque, um remédio, ela falou assim, eu tava num desespero tão grande, eu precisava fazer algo pelo meu filho, né? E eu lembro que eu sentei com ela, conversei, falei, não, mas esse remédio não pode e tal. E ela falou, pastor, você não sabe o que é isso, você não sabe o que é o desespero de ter que cuidar, poder fazer alguma coisa louca, né? Para poder... Foi algo assim que ela fez para poder te proteger, né? Eu nunca mais esqueci da forma que ela falou, né? Ela falou assim, ele ia morrer. E eu sei que eu sabia, ela deixou claro, ela falou assim, eu entreguei ele para Deus. Porque não tinha outro meio, não tinha outro jeito, né? Aquilo mexeu comigo, da forma que ela falou, né? Eu lembro que depois tirou, né, os remédios, porque você poderia ter um ataque ali, né? E morrer. Mas ela fez para te segurar, porque ela falou que não tinha mais controle. E eu lembro que eu conversando com o Xande, eu falei, nossa, desespero de uma mãe, né? Às vezes a mãe é aquela mãe que pula dentro d'água para poder salvar o filho sem saber nadar, né? Sem saber nadar. Mas faz de tudo para poder... Sim, ela sempre fez de tudo, ela nunca deixou faltar nada, assim, para mim. Tanto quando eu tava preso, foi a época... Adriana? Adriana. Eu lembro. Foi a época mais difícil para mim, assim, e para ela. Durante esses 13 anos foi o período mais difícil. Porque eu fui preso, assim, com uma droga que eu nem cheguei a
a vender nada. Nem cheguei a entrar dentro da cidade com ela. Aí eu fui levado pro CDP e todo final de semana, toda visita, ela tava lá. Uma coisa que me chama muita atenção, assim, o meu padrasto faz mais de 20 anos que tá com ela. 20 anos. E todo final de semana ele tava lá. Olha que legal. Todo final de semana. Ela falou assim que ele perdeu 10 meses, sim, de serviço de final de semana, que ele poderia fazer algo para poder pra levar. família. E, tipo, ele deixou de ganhar para poder fazer pra gente. Ele perdeu, exatamente, né? Só que ele levava ela. Uma coisa que chama atenção, assim, é que ela fala assim, ele sempre ficava no sol. Porque na porta de uma cadeia não tem sombra, não tem nada. Verdade. O sofrimento da família. Porque, assim, a gente sofre sim, de estar lá. Mas isso é uma consequência nossa. Foi a gente que escolheu seguir o caminho errado. Quando a pessoa tá por isso. A gente escolhe o caminho, a consequência é tua. Eu entendo o que você quer dizer, mas o pai e a mãe não... Sim, pra você é simples. Pra você tem que tirar, você tem que aceitar e boa. Porque de lá de dentro não tem pra onde correr. Agora o pai e a mãe sofrendo por conta da gente. Sim, quem sofre muito... Eu lembro que eu cheguei a fazer visitas, né, com o Sr. Rubens lá. E você vê a gente entrava lá para pregar, né, nos dias de visita, pregar lá dentro da penitenciária, para quem não sabe, acaba tendo ali dentro uma igreja, né? E os pastores vão lá pregar, tem batismo. Nesse dia que eu fui, acho que a gente batizou, acho que 14 ou 12, não lembro, detentos. E eu vendo a família ali entrando e pessoal no sol, porque não tem mesmo, não tem uma árvore por perto, nem no estacionamento não tem árvore. E você vendo aquilo, e aquilo mexeu comigo. Eu falei, nossa, como é que uma pessoa, né, que de repente se perdeu, ela quebra toda uma estrutura familiar dentro de casa, né? E aí você vê, ter que passar pelo raio-x, de repente a mãe tem que passar pela frustração de repente ficar nua ali. Sim. No entanto, quando eu tava, não tinha raio-x ainda. Colocaram depois que eu vim embora, né? Ela sempre falava. Eu lembro, assim, que ela chegava, ela entrava de cabeça baixa, assim, porque na minha família, assim, vó, avô, irmão da parte dela, irmã, nunca teve envolvimento com nada. Eu que fui me envolver. E ela sentava, ela chegava, ela sentava, da mesma forma que ela sentava, ela ficava. Ela chegava 8h30, 9 horas da manhã, ela ia embora quase 4 horas. Ela não levantava nem para ir no banheiro. Olha só. Lá dentro. E no entanto, que teve uma semana que eu fui para Ribeirão, os policiais que me prenderam eram de Ribeirão, né? E eu fui levado pro CDP de Ribeirão. E nessa mesma semana, que eles não avisam, né? Eles não avisam a família que você sai, né? Ela foi lá. E eu me recordo que ela me disse sim. A hora que ela chegou lá, assim, ela perguntou pros polícias, pros agentes lá, para onde tinha levado. Aí os agentes falaram, ele que fez coisa errada. Aí ela ficou com a mente, nossa, para onde que levou meu filho? Ela me falou, para onde que levou meu filho? A cabeça da mãe fica preocupada. Já pensou? Você tá toda semana lá, todo final de semana, você chega, teu filho não tá lá. Aí fica transtornado, né? Porque quer saber, quer informação, né? E como eles não informam, né? A mente da família fica... Mãe é mãe. Ô, Gabriel, eu queria te agradecer pela tua presença, por você estar falando aqui do teu testemunho, mas deixa uma mensagem para quem está em casa, direcionado de repente o que você está vivendo ou o que você passou, mas se você puder deixar uma mensagem ali, olha para a câmera e fala para o pessoal. Se você que está aí desse lado, se algo que eu falei aqui você sentiu no coração, que você quer mudança, que você quer sair dessa vida de escravidão, volte seus olhos para Jesus. Não tem coisa melhor, não tem amor maior de estar nos braços de Deus, nos braços de Jesus. É Ele que te conduz, é Ele que te direciona, é Ele que faz o impossível se tornar possível. Eu passei por muitas coisas da minha vida.
por inúmeras situações que até os meus olhos eu mesmo enxergava. Não há esperança. Não há. Mas Deus olhou para mim e disse: é Ele que eu quero, é Ele que eu vou usar. Então, se você sentir no seu coração de conhecer Jesus, de conhecer uma igreja, a metodista aqui é uma bênção. E eu não largo por nada. Eu não vou largar por nada. Porque eu abracei Jesus assim, né? Porque não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor de estar nos braços de Jesus. Eu deixo aqui meu abraço para você. Eu queria mandar um abraço para minha mãe, para o meu pai, para minha avó, para os meus irmãos. E agradecer a oportunidade de estar passando aqui para vocês um pouco da minha vida, um pouco do que eu passei. Eu agradeço a oportunidade, pastor. Amém. Obrigado, viu, Gabriel? Compartilhar da tua vida aí com a gente. Eu que agradeço. Pessoal, se você ficou até agora aí com a gente, não deixa de deixar teu like aí no vídeo. Se você deixa o seu like, se você comenta, esse vídeo ele sobe na plataforma do YouTube e ele vai alcançar outras pessoas. De repente, você conhece alguma pessoa que passou pelo que ou está passando o que o Gabriel passou, e o testemunho de vida dele pode impactar a vida dessa pessoa. Então compartilha esse vídeo nas tuas redes sociais, direciona para alguém específico, que eu tenho certeza que o testemunho hoje ele está pregando algo que ele está vivendo. E o quanto que é importante Jesus na nossa vida, né? Ele mesmo falou que ele ficou 5 vezes internado em clínicas que não falavam da palavra de Deus, não falavam de Jesus. E ele entendeu que quando Jesus entrou na vida dele, cuidou, tratou de áreas da vida dele, né? E isso fez toda a diferença na vida da pessoa. Jesus faz toda a diferença na nossa vida. Então compartilhe esse vídeo aí para o máximo de pessoas que você puder, né? Que Deus abençoe tua vida e fique até a próxima, né? Um próximo podcast. Deus abençoe tua casa, em nome de Jesus. Amém.